Oi, gente, sabe aquela frase? Nada aprisiona mais você do que seus próprios pensamentos? Eu vejo o quanto isso é verdade. E na verdade não são pensamentos aqueles conscientes, necessariamente. Também. Mas existem camadas muito mais profundas, que são as nossas crenças, aquilo que está muito inconscientizado e que são mecanismos aí que nos impedem de ser, de fazermos muitas coisas que a gente gostaria. Eu sempre quis viajar, eu sempre quis morar fora do país. E olhando para isso agora, eu vejo que lá atrás, quando eu era muito criança ainda, quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, sabe o que eu respondi? Eu queria ser aeromoça. Hoje nem fala mais aeromoça, é comissária de bordo. Por que eu queria ser aeromoça? Porque eu sabia que dentro de um avião eu teria a possibilidade de conhecer outros lugares. E sempre pensei em países fora do Brasil. E aí eu fui crescendo, eu tive uma vida onde eu poderia ter ido viajar, inclusive com 16 anos, era para eu ter ido para a Austrália no intercâmbio, eu desisti, eu não fui. Depois, mais jovem, eu poderia ter estudado fora de Ribeirão, tinha esse apoio da minha família, tinha condições. Aí, quando eu olho para tudo isso, eu me pergunto por que eu não fui? O que me impediu mesmo de ir e ter as experiências que eu tanto queria? Porque muito jovem eu me casei. Muito jovem eu me casei, muito jovem eu tive minhas filhas, constituí família, fiquei casada por muitos anos. E hoje, adulta, como sempre, olhando para mim, fazendo os meus processos terapêuticos, eu entendi que eu precisava da família. E foi por isso que eu nunca fiz meus voos. A minha primeira família eu perdi com 7 anos, né? Minha mãe morreu, me separei do meu pai. Quando eu vim para a família que me criou, minha família, eu tinha muito medo de perdê-la. Eu não podia perder a minha família. A dor, o impacto foi demais na vida da minha criança e na minha vida toda. Até hoje eu tenho dificuldade em lidar com a perda de situações. Então, olhando para trás, eu vi que eu fiz a escolha pela família. Porque se eu viajasse um ano na Austrália, naquele tempo, né, gente, tô falando de 42 anos atrás, eu com 16 anos, eu não ia ter contato com a minha família. Ia ser esporádico, por telefone, carta. E eu não dei conta de um distanciamento. Se eu também me mudasse para outra cidade, eu tinha incentivo para ir para o Rio de Janeiro, estudar lá, fazer faculdade, São Paulo. Eu também não teria o contato direto com a família. Lógico que isso tudo é só no nível interno, porque o contato não se perde, os vínculos, né, estabelecidos, mas eu não consegui. E aí o que eu fiz? Eu falo rapidamente porque dos amigos, tudo, eu fui a primeira a me casar, eu constituí uma família, então eu sempre tive a necessidade de estar vinculada à família. Ao mesmo tempo, eu tenho uma alma, um espírito muito livre. Por um lado, eu criei a família, eu sempre gostei, mas tinha uma parte minha sempre querendo me levar para longe, me levar para outros lugares, outras vivências, outras experiências, né? E agora eu entendo que era a força daquela menininha com 7 anos que perdeu absolutamente tudo, o chão, perdeu a estrutura, perdeu tudo, porque eu saí da família que eu conhecia, que me amava do jeito dela, eu era filha única, dizem que eu era paparicada, porque eu realmente não me lembro. E eu vim para uma família em Ribeirão que era desconhecida na época para mim. Mesmo assim, ela era minha família, era meu referencial. E aos poucos os laços, os vínculos foram se formando. Então eu sempre tive pavor de perder a minha segunda família. Hoje eu vejo que isso fez com que eu fizesse todas as escolhas da minha vida. E agora eu sou uma mulher adulta, divorciada, solteira, eu posso morar onde eu quiser, eu posso viajar para onde eu quiser, eu tenho um trabalho que me possibilita fazer isso, porque eu atendo online e eu sinto as travas ainda, sabe? Travas me prendendo. E eu falei, mas por que eu não posso ir? O que me impede? E aí ainda é a questão familiar, que dessa vez foi muito transportada para a figura da minha filha que mora em Ribeirão, que é casada, eu tenho meus netos. A mais nova não, a mais nova foi pro mundo, já mora fora há muito tempo. É como se eu, ao me distanciar deles, eu estivesse perdendo a família. Vocês entendem o tanto que é complexo que a gente guarda de informações? Isso não é real. A minha filha, eu a amo, meu genro, meus netos, é um vínculo estabelecido. Eles são independentes, eles têm uma família estruturada, não depende de nada de mim.
mas aquela parte minha que não deseja perder a família, ela ainda às vezes grita. Então, por mais que eu trabalhe isso, terapia, processo de desconexão energética, eu já resgatei a minha criança, essa fala, essa sensação de não posso perder a minha família, ela me acompanha. E talvez ela sempre vá me acompanhar, né? A questão é que agora eu tenho que trazer a consciência da adulta que eu sou e da realidade que eu vivo. A minha realidade é essa, eu posso ir viajar, ter experiência de morar fora do país quando eu quiser, como eu quiser, é só uma questão de me organizar. Então agora que eu tenho toda essa consciência, eu sinto que está no momento de eu alçar meus voos. Então eu tenho meus planos aí para daqui talvez um ano, ficar um tempo fora do Brasil. Então é isso, como isso ressoa para você? Que falas existem aí dentro da sua mente, que conceitos e que padrões, e que de alguma forma pode ser que te limitam a fazer, ser, estar, mudar alguma coisa na sua vida. Eu acho muito válido refletir sobre isso. Me conta aí nos comentários. Beijo!